Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, que a coroa recebida por estes irmãos mártires nos encha de alegria, aumente nossa fé e nos console com o sufrágio de tantos intercessores. Santos Macabeus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigos, salve Maria, viva o Cristo Rei. Meu nome é Sandro de Pontes. Eu estou aqui para, nesse momento, falar a respeito da crise da Igreja, tratando sobre uma questão crucial que nós vivemos nesse momento, que é a questão do papado. Todos nós sabemos que desde o Vaticano II, a Igreja, no caso os fiéis da Igreja, já não são mais os mesmos, não que antes não houvesse problemas, obviamente, mas que a culminância destes problemas que se iniciaram desde a Revolução Francesa foram crescendo mais precisamente a partir do final do século XIX, início do século XX, até a sua culminância, até a sua erupção durante o Concílio Vaticano II. E de lá para cá, mesmo os conservadores irão concordar conosco que está tudo muito bagunçado. Muitas pessoas não entendem o que está acontecendo. Não existem duas paróquias no mundo que ensinem a mesma coisa. Cada cabeça, uma sentença, cada padre com a sua própria religião. Isso em linhas gerais, obviamente. E até antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero fazer um meia-culpa, não é? Porque no passado nós escrevemos muitas vezes de uma maneira que nós julgamos atualmente uma maneira inconveniente, talvez mal influenciados por algumas pessoas ou por alguma pessoa, e crendo que aquele jeito de falar boçal era algo que agradava a Deus, ou seja, destruir o interlocutor com uma machadada sem lhe dar chance sequer de respirar, crendo que era assim que se defendia a fé católica. Nós adotamos por alguns anos, inclusive, esta postura. Porém, depois, estudando melhor, conhecendo melhor, até lendo manuais de teologia moral e compreendendo verdadeiramente como as coisas se dão dentro da Igreja Católica, nós fomos, então, procurando apurar a nossa maneira de se dirigir às pessoas. Obviamente que às vezes é preciso ser um pouco mais veemente, até para o bem da alma do nosso interlocutor, mas a regra realmente é a boa educação, é a paz, é a mansidão, e só ocasionalmente mudar e alterar um pouquinho o tom, sem nunca perder a razão. Bom, eu quero falar aqui sobre algumas palavras, algumas ideias defendidas ultimamente pelo nobre professor Noguer, a quem considero amigo, não é? E esse nobre professor Noguer, vocês conhecem, ele é um discípulo do padre Calderon, que lançou um livro para falar sobre a crise atual na Igreja, colocando aquilo que ele entendia ser a solução para o problema. Não que ele tenha colocado algo como a solução definitiva para o problema, mas pelo menos momentaneamente aquilo que ele entende que seja a solução
para o problema. E o professor Nogué vem então propagando esta forma de avaliar a questão. Nós entendemos que aquilo que vem sendo propagado não está correto. E é por isso que, de forma muito fraterna e muito firme, nós iremos nos dirigir não apenas ao professor Nogué, mas também aos nossos amigos que estão espalhados por todo este Brasil, talvez em outros países lusitanos, como Portugal e outros ali na África, que falam a nossa língua, podem também estar nos assistindo e nos compreendendo. Tá bom, eu vou começar aqui a ler uma citação retirada agora de um trabalho recente feito pelo professor Nogué, onde ele explica assim, em determinado trecho, a necessidade de se resistir ao magistério conciliar. A transfiguração liberal da autoridade suprema deu-se já com as decisões tomadas na primeira sessão do concílio. É verdade que Paulo VI fala de sua própria autoridade de maneira antes tradicional. Já a exerce, todavia, de modo efetivamente liberal, além de que, conforme os católicos deixavam de assombrar-se com as novas liberdades que iam adquirindo, o magistério conciliar passou a explicar sua natureza de modo mais aberto. Os princípios liberais tinham sido lançados nos documentos conciliares e muito prontamente começaram a frutificar. Estava apagada a candeia da cátedra romana. Até aqui o professor Nogué fazendo uma referência ao livro Candeia do padre Calderon. Então, professor Nogué, resumidamente, não é, ele ensina que o Papa herege, no caso aí, ele até no seu último DVD, no DVD que ele lançou há cerca de um ano e que as pessoas precisaram comprar e que hoje foi disponibilizado no YouTube, ele vai explicar que Paulo VI pode até ser, e os papas conciliares podem realmente até ser hereges contumazes, porque não? São 60 anos defendendo as mesmas ideias heréticas ou heretizantes, então pode ser que sejam então hereges pertinazes. Porém, mantém as suas jurisdições, os papas conciliares, todos eles, inclusive o Francisco, mantém as suas jurisdições a título precário. Por quê? Porque, de acordo com o professor Nogué, é preciso ter alguém que venha, não é, e que faça de forma correta a proclamação de que esse Papa deixou de ser Papa em algum momento. Ou seja, é preciso que uma autoridade, que não somos nós, os fiéis, façamos então, essa autoridade faça então essa deposição. Ele diz isso em seu último DVD, pelo menos que eu tomei conhecimento, o Papa Herético, e ele termina por volta dos 50 minutos defendendo então essa posição teológica como se fosse uma doutrina católica. Na verdade, é uma posição teológica que é preciso que uma autoridade venha e faça essa deposição para que então Papa decaia de seu cargo. Não é doutrina da Igreja Católica. Quem assiste ao professor Nogué afirmando no final do seu vídeo, inclusive chamando a atenção de forma muito humilde, inclusive, olha, vacantistas, se fosse vocês, eu ficaria preocupado. E ele fala, é preciso que haja então esse ato de uma autoridade para que o Papa deixe de ser Papa. É posição teológica defendida por uma minoria que o professor Nogué, da forma como ele apresenta, parece que é uma doutrina católica, sendo que a esmagadora maioria dos doutores, teólogos, inclusive os papas que trataram desta questão, eles não dizem isso, né? Eles dizem que o Papa está ipso facto, a partir do cometimento do delito, fora, ele cai do seu cargo imediatamente. Não é preciso nenhum tipo de
nenhum tipo de documento ou de uma constatação por parte de alguém depois. Não é verdade, de acordo com o posicionamento da esmagadora maioria dos teólogos, santos doutores que abordaram a questão, que o Papa só vai decair depois desse documento, depois que venha uma autoridade, os bispos em concílio, seja lá qual autoridade seja, já tem até várias maneiras de enxergar essa autoridade. Não é verdade que o Papa só vai decair depois que tenha, então, essa promulgação, tá bom? Inclusive, a autoridade, o peso maciço está no contrário. E também nesse vídeo o professor Nogueira fala a respeito do cano 2314 do Código de Direito Canônico, que é preciso, ele interpretando o parágrafo 2º, ele diz, olha aqui, é preciso realmente essas duas admoestações para que somente a partir dali realmente o Papa decaia de seu pontificado, o Papa herege. Nós sabemos, e o professor Nogueira diz, isso a pena, no momento que a pena é aplicada, ela não retroage ao cometimento do delito. Isso vai contra o próprio Código de Direito Canônico, eu separei aqui, tá? O cano 2232 do Código de Direito Canônico, ele fala de forma muito taxativa em seu parágrafo 2º, que a sentença declaratória, né, ela remete ao cometimento do delito, ela retroage ao cometimento do delito, Código de Direito Canônico de 1917, deixando bem claro esta questão. É mais ou menos como um médico legista que faz, então, uma análise e, ao final, ele divulga um laudo com a causa da morte da pessoa. No momento que aquele médico legista promulga aquele documento, ele diz, olha, este senhor ele faleceu há cerca de uma semana, o motivo da morte dele, de acordo com o que nós estamos avaliando aqui, foi afogamento, então ele já está morto há uma semana por afogamento. Ora, ninguém vai, em sã consciência, dizer que a pessoa só morreu no momento que o médico legista assinou aquele documento. Não, ele já estava morto antes. O médico legista, ele oficializa, ele constata uma situação de fato, não é? E oficializa, promulga um documento. É a mesma coisa. É a mesma coisa com relação ao papado. Se um dia a igreja vier a condenar Paulo VI oficialmente, ela simplesmente vai decretar, nunca foi papa, ou se foi papa, caiu no dia que assinou o Vaticano II, ela vai dizer o momento em que esse papa caiu de sua cadeira, caiu de seu cargo, ou que nunca foi sequer papa. E nós vamos começar aqui mostrando algumas citações, talvez sejam citações um pouco longas, mas principalmente para você que não sabe ainda qual é o melhor caminho, ou você que mesmo tendo adotado a tese do Padre Calderon, está aberto a ouvir o que os sede-vacantistas têm a dizer a respeito, então é importante que nós caminhemos juntos aqui na análise destas citações. Pois bem, todo mundo sabe que o Vaticano I, em seu parágrafo 1836, ele ensina que o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sob a revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, conservassem santamente e expusessem fielmente
o depósito da fé. E depois, lá na frente, vai dizer, ainda no parágrafo 1886, que a Cátedra de São Pedro sempre permaneceu imune de todo o erro, segundo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, feita ao príncipe dos apóstolos. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então, é ex cátedra, é infalível que a Cátedra de São Pedro sempre permaneceu imune de todo o erro. Ninguém, então, vai questionar isso. Né? Na sequência, no parágrafo 1837, está escrito que esta fé nunca falece, tá bom? Porque ela foi dada para que os fiéis eles sejam afastados do venenoso engodo do erro, tá bom? E é assim que se mantém a Igreja Universal firme e inexpugnável contra as portas do inferno. Tá bom, mas aí talvez apresentando as passagens do Concílio Vaticano I, alguém vai dizer, não, mas isso ele está falando A, mas o que o padre Caldeirão diz é B. Então é preciso compreender o que o padre Caldeirão diz, que o Papa herege, ele exerce um magistério nulo, que nós não devemos acatar, mas ele continua Papa a título precário. Precariamente ele ainda continua Papa por falta de uma autoridade que venha a depô-lo. Tudo bem, pensamos que compreendemos bem essa linha de raciocínio, tá? E ele transmite as suas ideias errôneas para esses documentos, que na verdade não são documentos do magistério católico, e sim são documentos do magistério do inferno, que é aquilo que sai da pena de Paulo VI até Francisco, o antipapa Francisco. Tudo bem. Porém, a questão é o desconhecimento da natureza do papado. O papado é uma instituição que foi criada por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a pessoal do Papa, o Pontífice, ele, quando ele age sendo Papa verdadeiro, ele queira ou ele não queira, ele sempre vai ensinar magisterialmente aquilo que é correto. E nós vamos então apresentar as provas desta afirmação. Quer queira, quer não queira, aquilo que sai da pena de um Papa é sempre bom, santo e verdadeiro. E se Paulo VI é Papa, o Vaticano II é bom. Não tem como escapar disso e nós vamos mostrar agora por quê. Tá bom? Vamos começar com uma citação de um teólogo que dispensa apresentações, que é o Mansi, tá bom? Onde ele diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo quis que o carisma da verdade dependesse da relação pública do Pontífice com a Igreja Universal. Senão, este dom da infalibilidade não seria um meio eficaz para conservar e proteger a unidade da Igreja. Por isso, não é preciso temer que, por má fé ou negligência do Pontífice, a Igreja Universal possa ser induzida em erro sobre a fé. Com efeito, a tutela de Cristo e a assistência divina prometida aos sucessores de Pedro é uma causa tão eficaz que o juízo do Sumo Pontífice, se fosse errôneo e nocivo para a Igreja, seria impedido. Ou então, se o Pontífice efetivamente faz uma definição, esta será infalivelmente verdadeira. Vocês entenderam, meus amigos e meus irmãos? Não precisamos temer que um Papa, por má fé ou negligência, ou seja, estando em ignorância invencível, possa induzir em erro a Igreja Universal em questões relacionadas à fé. Porque a tutela de Cristo e a assistência divina prometida aos sucessores de Pedro é uma causa tão eficaz que o juízo do Papa, se fosse errôneo e nocivo para a Igreja, seria impedido. Se Paulo VI é Papa e ele vai aprovar o Vaticano II, o Espírito Santo
o impede. Olha que interessante isso. Mansi, teólogo da igreja, ensinando algo absolutamente claro para todos os católicos que estudavam a questão até poucas décadas atrás. Infelizmente, nos últimos tempos, ao invés de nós pegarmos a estrada segura, que é a estrada batida, como dizem os italianos, nós acabamos pegando estradas um pouco diferentes, até antes nunca utilizadas, tá bom? Ou seja, estamos inventando doutrina muitas vezes, tá bom? Para não ficarmos sede-vacantistas. Bom, além dessa citação de Mansi, nós vamos mostrar uma outra citação de São Francisco de Sales, né? Doutor da igreja e grandioso teólogo. E ele afirma nas suas controvérsias o seguinte: o pastor não pode conduzir ao erro seus filhos. Portanto, os sucessores de São Pedro têm todos os seus mesmos privilégios, que não são anexos à pessoa, mas à dignidade e ao cargo público. Meus amigos, meus irmãos, vocês entenderam? Os privilégios que Cristo deu aos sucessores de Pedro, eles não são anexos à pessoa, mas à dignidade e ao cargo público. É claro, ou seja, se Paulo VI é Papa, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode ser herege, o que for, mas aquilo que ele é não vai se traduzir em algo que vai afetar a fé dos fiéis no mundo inteiro. Então é impossível que Paulo VI seja Papa. Porque se ele fosse Papa, ele teria essa assistência prometida pelo Espírito Santo lá no Vaticano I, prometida pelo Espírito Santo desde o início, quando Cristo instituiu a igreja, e essa assistência não falece. Ok? Tudo bem. Até aqui, tudo bem. Eu acredito que esteja bem compreendido. Vamos dar continuidade. A esmagadora maioria das pessoas doutas da nossa Santa Igreja que trataram a questão do Papa herege, elas afirmaram então que o Papa herege ele decai de seu cargo de forma ipso facto, pelo próprio cometimento do delito. Aí vão acontecer alguns tipos de debates, como qual é o momento em que esses papas hereges decaem de seu cargo? No momento em que a heresia se torna notória? No momento em que, além de notória, um grupo de pessoas tomem conhecimento dessa heresia e etc. Nós podemos afirmar com precisão que todos os papas que trataram da questão afirmaram que o Papa herege decai de seu cargo no cometimento do delito, que todos os santos doutores que trataram a questão afirmaram o mesmo e que 99% dos teólogos que trataram da questão afirmaram o mesmo. Então, poucos teólogos afirmaram o contrário disso, que o Papa não cai no momento do cometimento do delito. Então, o peso da autoridade está totalmente do lado dos sede-vacantistas e o nobre professor Noguer preferiu ficar com aquele pequeno grupo que diz algo que ele pode se apoiar, né, com segurança, embora esteja contra a correnteza. Isso, inclusive, é um puxão de orelha nos sede-vacantistas que falam, não, se você não defender isso que eu defendo, que o Papa decai no momento do cometimento do delito, o Papa herege decai de seu cargo, você é herege porque você está contra a igreja, etc. Isso não é verdade. Eu mesmo tive a oportunidade de falar isso pro Dr. Homero Joas, por 2 ou 3 vezes, que o fato da igreja ter permitido por 4 ou 5 séculos ou até mais este debate se cai ou se não cai é uma prova incontestável que a questão não é definida. Embora, como eu falei, o peso da autoridade esteja do lado dos sede-vacantistas, mas sim, o professor Noguer pode dizer, eu acredito que é preciso uma declaração formal pela autoridade. Ele pode
dizer isso sem ser herege. E se alguém disser o contrário, como muitos por aí dizem, embora no Brasil esse número caiu bastante, porque os sedevacantistas eles são poucos, mas eles estão espalhados por todo o Brasil. De certa forma, nós conseguimos mostrar isso para eles nos últimos anos e isso foi muito bom. Pelo menos aqui no Brasil, o nível dos sedevacantistas ele melhorou bastante nos últimos tempos, porque é preciso fazer teologia de forma correta. Nós já somos tão pecadores, tão insignificantes, já erramos tanto que ainda vamos excomungar quem não está excomungado. Então, não podemos agir dessa maneira. Não posso deixar de ressaltar sobre essa questão do Papa herege cair do seu cargo ipso facto, aquilo que está escrito no livro do Dr. Arnaldo Xavier, a quem também prezamos e gostamos, e inclusive, na medida do possível, nos relacionamos, ainda que à distância, não é? E aquilo que ele escreveu, que está na página 33 do seu livro, pelo menos no PDF que nós temos aqui salvo no nosso computador. Então, o Arnaldo Xavier ele escreve o seguinte: cremos que um exame cuidadoso da questão do Papa herege, com os elementos teológicos de que hoje dispomos, permite concluir que um eventual Papa herege perderia o cargo no momento em que sua heresia se tornasse notória e divulgada de público. E pensamos que essa sentença não é apenas intrinsecamente provável, mas certa, uma vez que as razões alegáveis em sua defesa nos parecem absolutamente cogentes. Ademais, nas obras que consultamos, e foram dezenas ou centenas, não encontramos argumento algum que nos persuadisse do oposto. Arnaldo Xavier, na minha opinião, essa é a opinião de Dom Castro Maier, que escreveu isso pelas mãos de seu secretário Arnaldo Xavier. Então, Arnaldo Xavier, penso eu que Dom Castro Maier vai dizer que o Papa cai sim de seu cargo no momento do cometimento do delito. E por tudo que eles ensinaram e estudaram, né, para depois ensinar, essa é não é apenas uma sentença provável, mas certa. Então, é por isso que nós cremos que o nosso irmão Nogué erra nesse ponto e estamos aqui muito bem fundamentados na nossa conclusão. Pena que, né, também Dr. Arnaldo Xavier, né, talvez não tenha ido muito além da sua linha de raciocínio. Eu diria que na década de 70 ele estava um pouco mais corajoso, mas o tempo ele vai amansando mesmo os mais valorosos guerreiros, porque, como diz o senhor Araí Daniele, a resistência cansa, não é? Então, de uma conclusão dessa, se passa a frequentar a missa nova, se fica lá no fundo da missa nova, então tá com o pé dentro da missa nova, outro pé lá fora da igreja, e aí não fica nem quente nem frio, se fica morno, e nós não queremos sermos mornos. Bom, teve teólogo que defendeu, e a igreja permitiu que se defendesse, que o Papa herege não decai de seu cargo de jeito nenhum. Tá. Então o Dr. Arnaldo ele traz um teólogo que é um canonista francês que se chama Boiux. Eu não sei como se pronuncia em francês. Então Boiux, Bux, enfim, seja lá como se pronuncie, ele vai dizer o seguinte, e vamos mostrar por essa citação também que se o Papa for herege, aquilo que ele ensina é sempre santo, verdadeiro e bom, quando ele o faz por meio do seu magistério. Se realce essa questão. De um lado, o Papa herege não constitui um mal tão grande que necessariamente leve a igreja à ruína e à destruição. E de outro lado, a deposição seria um remédio muito pior que o próprio mal. Em primeiro lugar, portanto, dissemos que a heresia papal de que aqui se trata não constitui um mal tão grave que necessariamente obrigue a pensar que Cristo desejaria a deposição de tal pontífice. Então ele está falando que o Papa herege continua sendo Papa e não precisa nem depor por quê. Ele vai explicar. Trata-se, com efeito, de heresia exclusivamente privada, isto é,
professada pelo pontífice, não enquanto pastor da igreja e em seus decretos e atos papais, mas somente enquanto doutor privado e apenas em seus ditos e escritos particulares. Ora, por quê? Porque desde que o Papa ensine a verdadeira fé, sempre que definir e se pronunciar como pontífice, ou seja, sempre que ou definir ou se pronunciar como pontífice, os fiéis estarão suficientemente seguros, ainda que seja sabido ao mesmo tempo que o próprio Papa adere privadamente a alguma heresia. Com facilidade, aqui não dá para concordar com ele, todos compreenderiam que seria destituída de autoridade a sentença propugnada pelo Papa como doutor privado, e que só lhe deveria obedecer quando definisse e impusesse verdades de fé oficialmente e com autoridade pontifícia. O canonista francês Bux, enfim. O que ele vai dizer então? O Papa é herege? Maravilha, deixa ele lá. Olha o tamanho da confusão que vai dar depor esse Papa. Quem que vai fazer isso? E depois que esse Papa for deposto, vai ter gente que vai achar que ele não é herege, outros vão achar que é. E nesse ponto ele tem uma razão, né? A gente vê hoje, né? Isso que ninguém se entende. O Buix foi clarividente nessa questão. Não que ele tenha acertado que o Papa herege continua no cargo. Mas ele foi clarividente. Ele falou, o rolo vai ser tão grande. E hoje nós sabemos que realmente a confusão é enorme, não é? Mas o que ele vem falar aqui é a mesma coisa que São Francisco de Sales e que o Mansi falaram. Que o Papa herege, heretizante, negligente, de má fé, ignorante, invencível, que propõe heresias, aquela maldade dele não passa para os fiéis, não é transmitida a maldade, o erro, a heresia para a Igreja Universal. Continuemos, porque citações nesse sentido não nos faltam. Bom, aqui, Soares. Soares que, penso eu, que não tem como, não temos verdadeiro amor por ele, né? Por tudo que ele construiu pela Igreja, por sua forma e pelo seu zelo em defender a fé católica. Então ele vem e fala assim, ó, em nenhum caso, mesmo de heresia, o pontífice é privado de sua dignidade e de seu poder imediatamente pelo próprio Deus, antes do julgamento e da sentença dos homens. Ou seja, ele vai defender a doutrina que o nobre professor Nogué vai defender nos dias de hoje, mas ele vai falar que mesmo em caso do Papa herege, o pontífice ele não é privado de sua dignidade e de seu poder. Será que o professor Nogué, nosso amigo, acredita nisso que Soares está falando? Não. Ele vai concordar com Soares que o Papa herege continua sendo Papa até a sua deposição. Mas ele vai esquecer, então, que Soares diz que o pontífice ele não é privado de sua dignidade e do seu poder, enquanto ele continua Papa. É muito forte. É muito forte. Nós não podemos aceitar a doutrina do reverentíssimo Padre Calderon, que está sendo levada aos fiéis de todo o Brasil aí pelo professor Nogué. Continuando. Apesar de eu afirmar, agora, na verdade, é o Padre Paul Lehmann, que foi um dos grandes teólogos da Contra-Reforma. Apesar de eu afirmar que o sumo pontífice, como uma pessoa privada, é capaz de se tornar um herege e, portanto, deixar de ser um verdadeiro membro da Igreja, ainda assim, enquanto ele for tolerado pela Igreja e reconhecido publicamente como pastor universal, ele realmente desfrutará do poder pontifício, de tal forma que todos os seus decretos não terão menos força e autoridade do que teriam se ele fosse um verdadeiro fiel. Padre Paul Lehmann, Teologia Moral. Todas essas citações eu vou colocar na descrição do vídeo aqui para que você, meu amigo, possa ter acesso a elas, salvá-las e começar a repensar sua posição, tá bom? Então, Padre Paul Lehmann vai dizer que os decretos papais de um Papa
herege não terão menos força e autoridade do que teriam se ele fosse um verdadeiro fiel. O que nós temos aqui? Nós temos aqueles teólogos, santos doutores que afirmaram que o Papa cai ipso facto do seu cargo, afirmando que a Igreja não pode ensinar nada que é nocivo para os seus fiéis. Se o Papa for herege, ele cai para que aquela heresia não atinja os fiéis. Já aqueles que disseram que o Papa herege continua Papa, eles vão afirmar a mesma coisa. É impossível que esse veneno seja transmitido aos fiéis, ou seja, todo mundo concorda. Existe uma concordância moral unânime que o Papa verdadeiro não ensina o erro aos fiéis por meio do seu magistério. E quando os teólogos concordam unanimemente com uma proposição, certamente essa proposição é verdadeira e é proposição certa ou até mais do que isso, tá bom? Bom, eu peguei aqui também uma citação do teólogo de Pio XII. Pio XII, na minha opinião, o maior Papa do século XX, o Papa de Fátima, na minha opinião, que ficou sozinho no Vaticano e que acabou aí dando, enfim, a partir dele aconteceu que bispo após bispo foi caindo, ou seja, foram recebendo as flechadas e foram morrendo. A fé foi, morrendo nesses bispos aí após a morte de Pio XII, que realmente, ao que tudo indica, é o Papa de Fátima. Então ele fala assim, o Monsenhor Fenton: não pode haver razão válida nenhuma para discordar até mesmo da autoridade magisterial não infalível do Vigário de Cristo na Terra. Tá bom? Não pode haver razão válida nenhuma para discordar até mesmo da autoridade magisterial não infalível do Vigário de Cristo na Terra. Bom, na encíclica Mirari Vos, o Papa Gregório XVI, ele vai também dizer que a Igreja Universal repele toda a novidade, e nisso São Pio X na Passende vai repetir, então, que os modernistas vêm trazendo novidades. Então, tanto o Papa Gregório XVI como São Pio X vão, então, ensinar a mesma coisa, que a Igreja repele toda a novidade, não é? E lá, mais embaixo, no parágrafo 5º e no 6º, ele vai falar que o Espírito Santo está continuamente assistindo à Igreja, ensinando-lhe toda a verdade, e que é por demais absurdo e altamente injurioso dizer que se faz necessária uma certa restauração ou regeneração para fazê-la voltar à sua primitiva incolumidade, dando-lhe novo vigor. E ele fala assim, citando São Cipriano: a Igreja é algo divino, né? Ela não pode se tornar uma coisa humana. E ele fala assim: somente ao Romano Pontífice, como atesta São Leão, tem sido confiada a constituição dos cânones, e que somente a ele, que não a outro, compete julgar dos antigos decretos dos cânones, medir os preceitos dos seus antecessores para moderar, após diligente consideração, aquelas coisas cuja modificação é exigida pela necessidade dos tempos. Então, o que eu quero destacar aqui é que Gregório XVI fala que a Igreja é algo divino, que não pode se tornar algo humano. Ou seja, se Paulo VI é Papa verdadeiro e os que vieram depois dele, João Paulo II e etc., a Igreja é divina. A maldade é como a Igreja ela é imaculada, não é? Ela é imaculada. Tem os Judas, tem, mas ela continua imaculada. Então, mesmo que Paulo VI seja Judas, e de fato é Judas, um instrumento do demônio, não é, para levar à perdição as almas, mesmo assim a Igreja ficaria protegida pelo Espírito Santo. Ele não conseguiria levar, ele seria impedido de levar o eu, né, quando ele fosse se pronunciar. Mas aí alguém pode falar assim: não, mas realmente
alguns dos decretos do Vaticano II são realmente heréticos ou heretizantes. Como é que fica isso? Será que existe alguma definição ex-cátedra no Vaticano II? Esse é outro erro que eu vi no DVD do nobre professor Nogueira. Ele vai dizer mais uma vez, ainda que nós já tenhamos até colocado para ele essa questão, não nós diretamente, ou até nós mesmos, mas outros também colocaram, ele vai dizer que não, que o Paulo VI, desde o começo, ele nunca quis impor a sua autoridade pelo liberalismo, ainda que ele falasse com a autoridade tradicional, é o que ele fala aqui na primeira citação dele, mas ele já era liberal, né? E ele queria que a igreja conversasse, então ele nunca quis necessariamente impor. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que ou além de herege, Paulo VI era louco, ou tem alguma coisa errada nessa constatação feita pelo professor Nogueira. Tá? Por quê? Porque desde o princípio, Paulo VI ele foi muito claro com relação àquilo que o Vaticano II é. Ele fala simplesmente isso, tem várias citações que eu trouxe aqui, nem sei se eu vou citar, mas eu vou colocar lá na descrição do vídeo. Ele fala simplesmente isso, o concílio não tem definição ex-cátedra, mas ele é o supremo magistério da igreja. É como se alguém falasse para Pio XII ou para São Pio X, qual é o peso da paciente, São Pio X? Não, aqui não tem uma declaração solene ex-cátedra como aquela que definiu o dogma da Imaculada Conceição, mas aqui está o supremo magistério da igreja. Ora, uma coisa óbvia, evidente. E vem o secretariado do concílio e fala, para entender o concílio é preciso, entre tantas coisas, lê-lo de acordo com as normas de interpretação teológicas. Quanto aos outros pontos propostos pelo concílio, sendo um ensinamento do Magistério Supremo da Igreja, todos os fiéis devem recebê-lo e compreendê-lo segundo o próprio espírito do concílio, como resulta tanto da matéria tratada, quanto da maneira pela qual ele se exprime, segundo as regras de interpretação teológica. Ou seja, vamos interpretar o concílio de acordo com eles, de acordo com as regras de interpretação teológica. Por exemplo, existe uma regra de interpretação teológica que afirma que quando um Papa ensina que uma doutrina é divinamente revelada, essa doutrina é infalível. Tá? Isso, Leão XIII fala, quando num documento magisterial um Papa fala, olha, isso é divinamente revelado, mesmo que o documento não seja ex-cátedra, essa doutrina que ele está afirmando que é divinamente revelada, ela é infalível. Isso Leão XIII ensina, e isso está na Satis Cognitum, e isso também ensina Pio IX, na Deputação para a Fé, lá do Concílio Vaticano I. Bom, tudo bem. E o Vaticano II, existe algum lugar onde ele afirma que determinada doutrina é divinamente revelada? Sim, existe. Está lá na Dignitatis Humanae, que fala que essa dignidade humana, né, maçônica, que o ser humano não pode ser impedido de agir, né, diz que isso vem da revelação. Está lá com todas as letras. Está na revelação. Então, de acordo com a teologia, as regras de interpretação teológica, essa afirmação é infalível. E o Vaticano II ele não vai dizer que não tenha nada infalível. O que ele está dizendo é que não tem nada colocada de forma ex-cátedra. Mas, de acordo com as regras de interpretação teológica, pode ter ensinamentos infalíveis colocados por meio do Supremo Magistério, o Magistério Ordinário Universal da Igreja, que é uma outra forma que a Igreja, muito mais habitual, que a Igreja usa para colocar para os fiéis algo que seja infalível. Tudo bem? Então, se Paulo VI é Papa, a Dignitatis Humanae está correta, e essa questão que diz que o ser humano não pode ser impedido de agir em matéria religiosa, e
que é uma questão que vem da revelação, então isso é infalível, não tem como fugir disso, tá bom? E nós estamos obrigados a aceitar. Então nós temos aqui pelo menos um ponto que o Vaticano II, se Paulo VI é Papa, propôs de forma infalível. Tá, e aí, o que a gente faz com isso? Como é que a gente faz com essa questão? Olha o que Santo Afonso de Ligório nos diz. É fora de dúvida que se um Papa fosse herege declarado, como seria aquele que definisse publicamente uma doutrina oposta à lei divina, ele poderia não ser deposto por um concílio, mas ser declarado caído do pontificado na sua qualidade de herege. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja. Então, nesse momento, Paulo VI ele faz uma definição dizendo que a dignidade humana conciliar, que é algo que vem da maçonaria, não é? Ele faz uma definição, ele define uma, não sei se propriamente heresia, mas certamente uma doutrina muito próxima da heresia, e ele leva para a Igreja Universal dizendo que é algo que foi revelado que vem da revelação. Então nós sabemos aqui que, de acordo com Santo Afonso de Ligório, que um Papa que faz determinada definição de forma pública, que define uma doutrina oposta à lei divina, ele poderia então ser declarado caído do pontificado na sua qualidade de herege. Só voltando um pouquinho aqui, a citação da Satis Cognitum, toda vez que a palavra deste magistério declara que esta ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, todos devem crer com certeza que isso é verdadeiro. Está no parágrafo 20 da Satis Cognitum. Toda vez que a palavra deste magistério declara que esta ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, todos devem crer com certeza que isto é verdadeiro. Todos devem crer com certeza que isto é verdadeiro. Então, está aí. E continuando aqui com relação a Paulo VI, querer impor ou não o Vaticano II. Ele fala lá, em 12 de janeiro de 66, nós lemos o Secretariado-Geral do Concílio em novembro de 64. Agora, 2 anos depois, janeiro de 66, ou pouco menos de 2 anos, Paulo VI vai dizer, né, que o pessoal fica perguntando qual o peso do concílio e etc. E ele fala, olha, conferiu o concílio aos seus ensinamentos a autoridade do Supremo Magistério Ordinário. Supremo Magistério, né? É uma expressão muito usada por Pio XII, inclusive. Muitas vezes, inclusive Pio XII, em um documento, ele se dirige aos chineses, né? E ele vai dizer a questão do Supremo Magistério, porque tinha gente na China falando, não, aquilo que a igreja ensina que não faz parte do ex-cátedra, pode ter erro e etc. E Pio XII vai dizer, é obrigatório a seguir até mesmo essas questões que não são doutrinárias, não são doutrinais. E isso também é dito por Paulo VI lá em um documento, em uma encíclica Ad Apostolorum Principis, ele fala isso. Para vocês verem que as coisas não são como estão falando para vocês, tá bom? Depois, ainda em 1966, ou seja, na época do concílio, vão perguntar para Paulo VI de novo, olha, é preciso obedecer ao concílio, e ele vai falar isso em uma carta que o professor Nogueira tem conhecimento, eu já ouvi comentando essa carta, se chama Carta Apostólica Cum Ian, dirigida ao cardeal Pizzardo por ocasião do Congresso Internacional de Teologia do Vaticano II. E então Paulo VI vai dizer que toda a doutrina transmitida pelo concílio, a qual estando aprovada pela autoridade de um sínodo ecumênico, pertence já ao magistério da igreja e, ademais, no que diz respeito à fé e à moral, ela constitui uma regra próxima e universal de verdade, da qual nunca é permitido aos teólogos divergir no prosseguimento de seus estudos. Então, além de herege, era louco. É a constatação que nós podemos fazer, não é? E o modernismo não é uma loucura, é o mau uso da razão, é o mau uso da inteligência. Não tem nada a ver com loucura, certo? Então,
realmente ele quis, como ele conhecia muito bem a doutrina católica, Paulo VI, melhor que nós, inclusive, conhecia tão bem que a negou, como ele conhecia muito bem, ele usou a autoridade da doutrina católica e a impôs enquanto Papa aos olhos do mundo, tá bom? Então, mais uma citação para mostrar que Paulo VI, na época do concílio, afirmou que o Vaticano II era obrigatório, magistério supremo, ninguém podia discordar dele. E se ele é Papa, isso vale até hoje. Inclusive, comentando essa cunha, o professor Nogueira fala assim em determinado momento, que o Papa não pode falar depois aquilo que ele não falou na hora. Isso é outro erro. Imagina que o Papa promulgue um documento que faz parte do autêntico, magistério autêntico, meramente autêntico. Passam-se alguns anos, o Papa resolve aumentar a força daquele magistério. Não, a partir de agora faz parte do magistério ordinário universal. Ele não pode fazer isso. Mesmo que antes, quando ele promulgou o documento, não era magistério ordinário universal, era magistério autêntico, que tem um grau de perfeição menor e de exigência de adesão menor. Passados alguns anos, por exemplo, ele não poderia fazer com que esse magistério fosse elevada essa doutrina? Claro que poderia. Eu li ou assisti o professor Nogueira falando que ele não poderia fazer isso. Poderia sim. O Papa pode pegar uma doutrina que é magisterial, autêntica, e levar ela a amor ou mesmo transformá-la em um dogma da Igreja. Finalizando então, em 1976, Paulo VI vai dizer que ninguém pode rejeitar o Vaticano II, porque se rejeita a autoridade de hoje em nome de uma pseudo-tradição, né, e tal, que distancia os fiéis dos laços da obediência à sede de Pedro e dos seus bispos legítimos, se rejeita a autoridade de hoje em nome da de ontem, e aí ele pergunta como não ver nesta atitude o fato de se localizar fora da obediência ao sucessor de Pedro e da comunhão com ele, e, portanto, fora da igreja. Então, em um consistório, em 24 de maio de 1976, Paulo VI diz que quem rejeita o Vaticano II está fora da igreja. Então, além de herege, ele devia ser louco, mas nós sabemos que ele não era louco, então ele teve sim intenção de obrigar, e o Vaticano II, segundo todas as regras de interpretação teológica, ele obriga os fiéis. Algo que precisa ficar bem claro é que mesmo a posição de Dom Lefebvre às portas de sua morte já não era a mesma defendida por ele anos antes. Então, após Assis, ele diz o seguinte, que é possível que estejamos na obrigação de crer que este Papa não é Papa. Não quero dizê-lo ainda de uma maneira solene e formal. E aí continua a frase que é amplamente conhecida, mas isso foi dito em março de 1986, por conta do encontro de Assis. Então ele fala que já não sabe mais o que pensar, vocês podem ter acesso à citação inteira, né? Ele fala, não sei, o que eu vou dizer daqui a alguns dias? Não sei, né? Mas é possível que estejamos na obrigação de crer que este Papa já não seja verdadeiramente Papa. Então ele já vai para o caminho do não sei. Os seguidores do Padre Calderon estão, então, enraizados do Papa. Dom Lefebvre, não sei se é Papa. Os seguidores do Padre Calderon é Papa. Então, pelo menos nesse ponto, não estão tendo aí a mesma posição de Dom Lefebvre às portas de sua morte, que era a dúvida. A dúvida. Existe sim uma afirmação explícita de que os papas conciliares são papas legítimos, exercendo suas jurisdições a título precário. Não existe, na minha opinião, aquela que seria a posição mais sensata para quem não é sedivacantista, que é dizer, olha, eu vou deixar para o futuro, para Deus definir essa questão, não me acho capaz de dizer que ele não é papa, mas com tudo que tem aqui, eu também não posso afirmar que ele seja. Porém, eles afirmam que sim, ele é. Tá? Uma coisa que
Também eu quero deixar bem claro que nos faz ter certeza que esses papas conciliares não são papas legítimos. É uma analogia bem tranquila que é um exercício de imaginação, mas que eu acho que ela é bem eficaz. Imagine que você está fazendo uma oração no seu quarto e se apareça uma luz, nosso Senhor Jesus Cristo apareça na sua frente e fale assim para você: meu filho, eu preciso que você espalhe para o mundo que eu não estou presente na hóstia consagrada e que Maria Santíssima, minha Santa Mãe, não foi sempre virgem. Tá? Você vai espalhar isso para o mundo porque eu estou te dando essa missão. O próprio Jesus está falando isso para você. Ora, se você é católico, você vai saber que o demônio se veste de luz, que é impossível Cristo falar determinada coisa, determinada heresia, e que aquilo que está na sua frente é o demônio. Ok? Então o que você vai fazer é fazer a oração de exorcismo ali, né, de São Miguel Arcanjo, né, de Leão XIII, que ele deixou agora pra gente, a oração de exorcismo, e vai então seguir a sua vida e não vai obedecer, porque você tem certeza, a sua inteligência não permite que você obedeça aquela ordem, ainda que você esteja vendo Cristo. Ainda que ele esteja falando com você no meio de uma luz, você constata racionalmente que é o demônio, apesar das aparências. Da mesma maneira, Paulo VI, João Paulo II, João Paulo I antes, né? João Paulo II, Bento XVI, que é o pior de todos, é o verdadeiro herege com H maiúsculo, e esse Francisco, que é um bobo, não é? Mas que está colaborando com a destruição da igreja. Talvez de todos seja o mais inocente de todos, seja esse Francisco aí, que ele realmente é fruto da igreja conciliar, não é? Mas não quer dizer que não seja pertinaz, porque Deus deu inteligência para ele e ele está se negando a fazer uso dessa inteligência, está jogando para o esgoto a graça que Deus dá a ele e a todos para que conheçam os seus erros. Mas o que eu quero dizer? Que nós sabemos racionalmente que aquilo que vem de Roma, dessa Roma que aí está, que não é a Roma eterna, não pode vir de um Papa. As citações que eu coloquei aqui, mesmo que o Papa for herege, ele é impedido pelo Espírito Santo, porque é uma causa eficaz, que o papado não depende da pessoa humana, e sim da dignidade do cargo. Eu acho que com isso nós encerramos esta mensagem. Pedimos perdão para os nossos amigos, caso a gente tenha ofendido alguém ou faltado com a caridade. Sabemos que não somos perfeitos e, se caso nós erramos, estamos abertos às correções. Amém? Espero que muito em breve todos nós estejamos verdadeiramente unidos em uma única resistência. Esta resistência, a meu ver, vai ser formada entre os atuais sede-vacantistas, entre os atuais tradicionalistas, sejam eles os seguidores do Padre Calderon, Dom Wilson, Padre Ernesto e tantos, Dom Felé, enfim, tantos tradicionalistas nas suas diversas variáveis, com a sua fé íntegra e alimentada aí pela tradição, pela verdadeira Igreja Católica, como esses conservadores que nos últimos anos defenderam o Vaticano II, a Missa Nova, e que agora começam a ver que a coisa não é do jeito que eles pensavam. Tem recebido aí e-mail de gente do Brasil inteiro aí dizendo que está ficando sede vacantista, e ficando sede vacantista de Francisco, eles vão ver realmente que os papas conciliares são instrumentos do demônio utilizados por ele para a perdição das almas. Então, dessa maneira eu me despeço. Salve Maria e viva Cristo Rei.